Ferraz. Olá, uma boa tarde para você que sintoniza a Rádio Cultura Brasil em 77,9 na FM estendida. Também estamos no AM 1200. Quero dar um alô também para você que nos ouve e assiste no App Cultura Play. Hoje eu estou estreando um formato novo aqui no Galeria, que é o videocast, que você também pode, além de nos ouvir, acompanhar as imagens desta conversa em tempo real no canal do YouTube da Rádio Cultura Brasil. Agora a gente também tem um canal lá no YouTube, acessa lá para você participar e conferir esse bate-papo, @Rádio Cultura Brasil 77, é o youtube.com/Rádio Cultura Brasil 77. E simultaneamente também estamos no site cultura.ol.com.br/ao vivo. E estamos também transmitindo na TV aberta através do canal digital 2.5, né? Então, várias formas aí de você acompanhar esse bate-papo, porque hoje eu tenho o prazer de receber a maranhense Rita Benedito aqui comigo. Ela é cantora, compositora, cuja obra transcende os rótulos e celebra, o que é mais importante, a diversidade da música brasileira em sua essência. Com 9 álbuns lançados, prêmios importantes como o da música brasileira e uma indicação ao Grammy Awards com o álbum Pérola aos Povos, de 98, a Rita, ela é reconhecida por sua originalidade, talento e compromisso com a valorização da cultura brasileira. E ela está pronta para encantar o público paulistano com seu aclamado show Tecnomacumba, que retorna aos palcos da Casa Natura Musical amanhã. E a apresentação, então, marcada para amanhã na Casa Natura, né, nesta sexta-feira. É um evento especial que celebra 2 décadas de um projeto que revolucionou a música brasileira ao mesclar ritmos afro-brasileiros com clássicos da MPB e sonoridades eletrônicas contemporâneas, criando uma experiência única, sonora, né, e inovadora. Seja bem-vinda, Rita Benedito. Que alegria ter você aqui comigo. Tá valendo? Tá valendo, estamos no ar, hoje estreando esse... Então, eu vou pedir licença para tirar o óculos escuro, que eu não gosto de falar com ninguém de óculos escuro assim, né? Vamos aqui. Rita, quando você deu início ao Tecnomacumba, que foi lá em 2003, então já são 22 anos de Tecnomacumba. 22 anos. É um projeto que está muito moderno até hoje, né? E ele resiste há mais de 20 anos, assim, encantando o público, você roda o Brasil com ele. Você tinha alguma noção de quando você criou esse projeto que ele ia resistir, assim, por tanto tempo? Não. Não tinha? Não, na verdade, Tecnomacumba, ele começa no meu primeiro disco, Rita, quando eu ainda era Rita Ribeiro, né? Que tem essa questão também da mudança do nome. Quando eu lancei em 97 meu primeiro disco, numa pesquisa em terreiros de candomblé, de encantaria e tambor de Minas no Maranhão, eu vi os pontos da Cabocla Jurema. E observando o ritual, eu disse assim, nossa, que interessante essa fusão de música e dança, né? Esses 2 elementos de catalisação de energia provocam um transe muito forte. Imagina isso num palco, imagina isso numa rave, numa discoteca, que seja. Então, eu transferi isso para um local artístico, né? Porque lá é um ritual sagrado. E aí, acabei lançando no meu primeiro disco, Ponto da Cabocla Jurema, que quando eu lancei, eu fiz uma fusão já com os beats eletrônicos. Na época não se tinha música eletrônica no Brasil, e aí eu peguei elemento da disco music e tal, fiz um beat, e quando eu fui lançar, a imprensa perguntava, mas Rita, que fusão é essa que você fez? E eu, para explicar a fusão, criei o termo Tecnomacumba, que era para dizer que eu estava fazendo utilização de tecnologia, né, de samples, para trazer o terreiro tradicional para as pistas de dança do Brasil e do mundo. Então, aí surge Tecnomacumba, lá em 97.
Aí passou, fui fazer meus discos, fiz outros discos na linha que eu vinha fazendo, né, de repertório variado, mais eclético e tal. Quando eu saí das gravadoras, né, que teve as gravadoras começaram a ter um momento Baixa, né? de baixa, né, outro processo de Sim. venda, de viabilização da música. Eu falei, e agora? Aí eu tinha o projeto Tecnomacumba na gaveta, eu falei, eu vou colocar ele agora na praça. E coloquei no show no Rio de Janeiro, assim, por um mês. Eu digo, vamos ver o que dá. Só que a partir daí eu abri o terreiro e nunca mais fechei. E eu achava assim, bom, eu fiz esse show aí, eu fiz numa casa no Rio, aí uma outra casa do Rio, que é o Teatro Rival, um teatro super tradicional do Rio, me convidou para ir fazer lá e eu fiquei 4 anos no Rival fazendo esse show constantemente. 4 anos. 4 anos com convidados, teve Otto, teve Lanlan, teve Sandra de Sá, teve... Nossa, era tanta gente que chamava, que participava, e a gente ali montando uma plateia, porque tomou uma proporção que foi além de mim. Quando eu gravei o disco em 2006, o disco mesmo em estúdio, eu queria fazer um registro mesmo de qualidade, eu falei, agora pronto, agora eu vou partir para outra. Não deu, não me deixaram fechar o terreiro. Eu falei, caramba, e eu continuei fazendo. Aí, em 2009, eu gravei o DVD com a participação de Sim. Maria Bethânia, com o texto do Caetano Veloso, e disse, bom, agora também já foi. Não foi. Então, só para dizer que eu estou há 22 anos Sim. com o projeto Tecnomacumba e que, para mim, hoje, é muito claro o fato de estar com esse projeto há tanto tempo, porque ele é a verdade da história cultural brasileira. Ele fala de uma verdade que a gente tem. Todo mundo, assim, a parte da questão religiosa, porque não é um show religioso, Sim. não é um show que se propõe a conversão de ninguém. É sobre música, É sobre né? música, é sobre cultura, é sobre referências, porque a gente vem embasado, a nossa estrutura de povo e também cultural é embasada em duas matrizes fortíssimas, que é a matriz ameríndia, né, dos povos originários, e do povo africano. Então, a gente tem uma riqueza muito grande dentro da música, dentro da cultura, dentro da culinária, dentro da vestimenta, de tudo que esse povo nos dá. Sim. Até hoje. Então, é uma reverência às matrizes principais da formação do povo brasileiro, e é um show que eu faço uma reprodução de um ritual de candomblé muito comum nos candomblés e umbandas do Brasil, que é chamado de xirê ou gira, onde eu faço um passeio pelo panteão dos deuses africanos, porque é preciso falar de mitologia africana, como a gente fala em mitologia grega, como a gente fala em mitologia romana Então, assim, tem a mitologia africana e todo o seu panteão de deuses. Então, eu faço uma referência a todos esses deuses do panteão africano. Abro o show com uma ladainha, que é uma coisa muito comum no cancioneiro brasileiro, em todo o nosso grotão brasileiro, as ladainhas, as lavadeiras de rio, aquelas mulheres que são rezadeiras. E fecho com o tambor de crioula, que é o tambor típico da minha terra, né, da raiz africana do Maranhão, que é o lado profano, pode-se dizer assim, da brincadeira. Depois que tem o tambor de minha, depois que tem a parte sagrada, a gente se joga no profano. Então, ele tem todo um sentido de acontecer. Eu acho que por isso é que, como ele fala tanto do Brasil, da nossa ancestralidade, da nossa cultura popular, de todas as referências, ele se mantém vivo naturalmente. Eu digo que hoje Tecnomacumba é uma entidade. Sim. E eu sou o cavalo dela, pode-se dizer assim. Agora, eu vejo um pioneirismo aí, porque hoje em dia tem uma safra que usa esses elementos, né, tecnológicos e também das religiões afrodescendentes nas músicas. Sim. Tem um legado aí já, né? Tem bastante. Inclusive, muita gente me agradece. Os terreiros me agradecem muito. Eu já recebi prêmios das federações, né, de espíritas, de Umbanda do Brasil. Por quê? O que eu fiz? Eu tive a cara de pau, pode-se dizer assim, né? A coragem de colocar um projeto para todo mundo, primeiro com um nome extremamente complexo, que é Macumba. Exato. A ideia que as pessoas têm da macumba é muito do sentido pejorativo, Exato. da maldade, da feitiçaria. Então, elas já ficam
com receio. Eu tive muitos bloqueios, assim, em termos de apoio, de viabilização do projeto ao longo desses 22 anos, justamente por conta de ser macumba, né? Porque a gente vive realmente ainda, infelizmente, um processo de racismo, de intolerância. Tá mais forte agora? O que você sente desses... Continua. É igual. A gente já quebrou muitas barreiras, mas o Brasil continua se desconhecendo. O Brasil continua ainda, porque um país de 500 anos, onde 300 e tantos anos ele viveu escravizado, o povo viveu escravizado, sendo que ele não foi colonizado, foi invadido, porque houve realmente uma invasão e um genocídio indígena, e aí, assim, hoje, a gente ainda tem, assim, com o crescimento de um fundamentalismo religioso que não respeita a Constituição, o Estado laico brasileiro, a luta continua grande. A quebra dos terreiros continua forte. O povo de santo de axé não consegue se manifestar de uma forma livre, porque realmente continua sendo massacrado, mas a gente é resistente. O povo é resistente. Quebra-se um terreiro aqui, abre-se 3 ali. O porrão está lá. Então, assim, eu vivo isso, passei por todas essas questões, mas para te dizer que o projeto é tão forte, tão rico, tão verdadeiro, que ele se mantém resistente e faz com que novas gerações acreditem que possam, numa roda de samba, num show, cantar pontos de candomblé e umbanda, usar termos iorubá. Quantos grupos hoje são chamados de aurê, ifá, obará? São todas, como é que se diz? Terminologias, né, etimologias de palavras de iorubá, que é a língua africana que hoje faz muita presença dentro da língua brasileira, né, do idioma brasileiro. Então, assim, para mim é uma alegria ver que as gerações entenderam que a gente tem que realmente fortalecer a nossa cultura, fortalecer a nossa ancestralidade, que vai além da questão religiosa, porque isso é garantido pela Constituição, e que cada um pode reverenciar seu Deus, que o nome que ele tenha, e da forma que quiser, sem quebrar a casa de ninguém, sem invadir o espaço de ninguém, respeitando as crenças e diferenças. Vamos fazer um esquenta, então, para esse show? Bora. Vamos lá, vamos relembrar um pouco do Tecnomacumba? Então, vamos tocar a música Domingo 23, que abre, né? Tem a saudação, Sim. mas domingo é a primeira, né? Não, primeiro é o Divino, que é essa ladainha que é onde eu falo dessa Sim. fusão dos santos católicos com os orixás, né? Porque houve essa ajuda. Tem gente de axé que não gosta muito de dizer que Santa Bárbara é Iansã. Não é, mas Santa Bárbara foi lá, ajudou Iansã, porque Santa Bárbara é branca, Iansã é preta, e alguém precisava ajudar. E os negros se utilizaram muito dos santos, né? da santidade católica para poder cultuar seus orixás. Então, está todo mundo se ajudando. Então, eu faço com a ladainha do Divino, São Judas, São Benedito, São Cosme, Cristinho meu. Eu faço uma reverência ao que acontece no Brasil inteiro, esse sincretismo que a gente não pode negar. Depois eu faço a saudação para todos os orixás e depois eu canto para Exu e Pombagiras, que são os povos do caminho dentro do candomblé e umbanda, é o povo que faz o movimento, a transformação, e Ogum, que é o Senhor da Guerra, que começa com Domingo 23, que é uma canção fantástica de Jorge Benjor, e que canta para Jorge como ninguém, né? Então é agora. Vamos ouvir, então, hoje Rita Benedito aqui comigo no Galeria, ao vivo. Também estamos no formato o videocast. Vamos ouvir, então, Domingo 23 do Tecnomacumba. Domingo 23 é dia de Jó.
tata que malembe. Oya, Ogun ye. Ogun é tata que malembe. Ah, Ogun ye. Ogun é tata que malembe. Oya, Ogun ye. Ogun é tata que malembe. Domingo 23 é dia de Jorge, dia dele passear no seu cavalo branco pelo mundo pra ver como é que tá. Pelo mundo pra ver como é que tá. De armadura e capa, espada forjada em ouro, gesto nobre, olhar sereno de cavaleiro, guerreiro justiceiro, imbatível ao extremo. Assim é Jorge, salve Jorge, e viva, viva, viva Jorge, pois com sua sabedoria e coragem mostrou que com uma rosa e o cantar de um passarinho nunca neste mundo se está sozinho. Nunca neste mundo se está sozinho. Salve Jorge, salve Jorge, salve Jorge, salve Jorge Ogum, salve Jorge Ogum, salve Jorge, salve Jorge, salve Jorge, salve Jorge Ogum, salve Jorge, salve Jorge, salve Jorge. Domingo 23. Rita Benedito, domingo 23 de Jorge Benjor, desse projeto maravilhoso Tecnomacumba. Rita hoje está aqui comigo ao vivo, a gente está aqui no formato videocast. Aliás, se você quiser também, além de ouvir a gente, escutar, acompanhar as imagens deste bate-papo, a gente está aqui nesse estúdio lindíssimo aqui da Rádio Cultura, feito especialmente para a gente gravar nesse formato. Ó, nosso canal no YouTube é o @Rádio Cultura Brasil 77, é youtube.com/Rádio Cultura Brasil 77. Nós também estamos ao vivo em cultura.uol.com.br/ao vivo e estamos transmitindo na TV aberta no canal digital 2.5. Rita Benedito amanhã se apresenta na Casa Natura Musical com esse show maravilhoso, Tecnomacumba, que resiste, tem mais de 22 anos ela rodando o Brasil. Você já rodou fora daqui? Já. A aceitação deve ser maravilhosa, porque o povo lá, eles não precisam conhecer ninguém, eles vão. Como é que é a sua casa? Você tem uma trajetória internacional também, Rita? Como é que funciona? Tenho, gostaria de ter mais, né? Mas, assim, às vezes a viabilização disso não é tão fácil, né? Sair do Brasil, toda uma estrutura. Mas eu já tive com Tecnomacumba na Hungria, já tive na África, num festival fantástico em Senegal. Eu já tive no Brasil, na França, com Tecnomacumba. Onde mais que eu tive? Portugal também. Fora isso, eu já tive na Venezuela antes desse... Há muito tempo atrás, com outro disco meu, que é o Pérolas aos Povos. Também já tive nos Estados Unidos fazendo uma turnê, também antes de Tecnomacumba. Então, já dei umas corridas pelo mundo que eu gostaria demais de ter isso constantemente. Nem sempre... Mas muita gente para levar para lá? É muita gente. Às vezes a estrutura é muito grande, às vezes a gente não tem o canal certo lá, mas tem ficado um pouquinho mais fácil agora. Pelo menos eu estou pensando em criar umas estruturas mais pequenas para poder viabilizar, né, transporte e tudo mais. Eu acho que ia enlouquecer essa turma lá. E quando eu levo, realmente a galera adora, porque a música brasileira consegue ter um impacto fora do Brasil ainda muito maior do que aqui, que já tem, não estou dizendo que não tem. Mas é impressionante como eles têm
É como a gente vê a África também, quando os africanos vêm para cá, os grupos africanos, as cantoras africanas vêm, a gente também fica com aquele impacto, porque é a nossa matriz, né? Então tem essa coisa do ritmo, a língua portuguesa, ela tem um swing diferenciado também, a forma como a gente faz as misturas todas, porque a gente é um povo todo misturado, né? Então tem referência de tudo. Árabe, a gente tem referência europeia, de holandês, de português, e junto com a África e os povos originários, que eu acho que a música ameríndia agora ela está tendo até inclusive um gás, né, assim, maior, né, artistas sendo se projetando, cantando músicas indígenas, porque ela teve um apagamento brutal na nossa história. Sim. A música indígena, eu estava lendo a respeito, eu fiquei chocada com a forma como ela foi apagada por despreparo, descompreensão e desrespeito dos que aqui estiveram na época da colonização, muito entre aspas, e que não tiveram a paciência e o cuidado de ver a força e a riqueza da música ameríndia. Mas eu quero cada vez mais ir para fora do Brasil e eu sempre que vou eu tenho uma aceitação muito legal do meu trabalho. Eu fico pensando na renovação do público de Tecnomacumba. Você vê uma galera assim que não conhece e que está conhecendo, um público mais jovem. Como é que funciona assim? A turma mais jovem está chegando? Eu vejo eu já vi criança que eu vi nascer, praticamente, nascer no sentido assim, que já foi no colo da mãe, que hoje eu olho assim e digo, tô velha. Gente, tô velha, o menino já está com 15 anos, é isso mesmo, uma coisa assim, 10 anos. E esse público, aliás, meu público sempre foi assim. Criança, adulto, jovem, idoso, sempre foi um público misturado, sabe? E eu vejo muitos jovens também, muitos jovens ligados no som, ou que seja pela pegada rock do Tecnomacumba. É muito rock and roll. Ou que seja pelo beat ali da música eletrônica que sugere, ou mesmo pela macumba, que é um bandista, que é candomblecista, que gosta do enredo. Enfim, é bastante variado o público. E renovado, todo tempo renovado, assim. Porque senão, como é que eu estaria fazendo esse show se eu não tivesse público? Há 22 anos. Eles continuam assistindo e querendo e pedindo. É impressionante, assim. Eu só tenho a agradecer. Porque hoje eu já canto assim. Eu nunca tive preguiça de fazer esse show. Tipo assim, meu Deus, eu tenho que fazer isso de novo. Não. É sempre uma gira, é sempre uma energia nova. A banda também, a gente até conversou essa semana nos ensaios. Falei, caramba, a gente toca esse show há tanto tempo, mas é como se a gente estivesse tocando sempre a primeira vez. Eu falei assim, acho que é porque a energia que ele produz, que ele flui, que ele evoca, no sentido assim, é de uma energia de renovação, né? De axé, pode-se dizer assim. Então, eu acho que é isso que eu transmito para as pessoas, e é isso que elas recebem e transmitem para mim também. Por isso que o show se mantém há 22 anos em cartaz, até para minha própria surpresa. Hoje eu digo, não, ele é para ser mesmo atemporal, ele já é atemporal. O repertório é o mesmo desde o início? Porque você celebra grandes nomes da música, né? O Jorge Benjor, que a gente tocou agora, tem música do Gilberto Gil, tem Caetano, Dorival Caymmi, Ney Lopes, Wilson Moreira, Antônio Vieira. Eu acho assim que há 22 anos eu faço o mesmo show, com exceção de 2 músicas que eu incluí, que é o single Sete Marias, que eu lancei em 2018, né? Que não está dentro do repertório do disco, né? Que foi gravado antes. E o Mamãe Oxum, que eu também fiz um single, que eu ainda não lancei, mas que são as 2 únicas músicas novas do repertório. E eu canto esse disco assim, eu canto esse repertório inteiro há 22 anos, na mesma sequência. E todo mundo cantando hoje. Se eu não quiser cantar, eu nem canto mais. Todo mundo canta junto. Me fala dessa guitarra. Quem que era o guitarrista na época? Eu acho ele muito rock and roll. O Tecnomacumba é isso. Ele também é rock and roll. Olha, são vários músicos que passaram por Tecnomacumba. No primórdio dele, na confecção, pode dizer assim, né? Do álbum, né? Do álbum na estrutura de montagem, eu convidei um grande artista brasileiro, músico brasileiro, que era o Luiz Brasil, na época, que fez comigo, né? Que me ajudou a elaborar todos esses arranjos. Eu tinha a ideia de juntar os pontos, né, de candomblé e umbanda, os pontos cantados, né, os cânticos, né, dos rituais de candomblé e umbanda, com clássicos da música popular brasileira, porque a gente há de convir que a música popular brasileira bebe muito na fonte das religiões de matriz africana.
Muitos compositores reverenciam o panteão dos deuses africanos, falam desse universo todo dos terreiros. Então, eu peguei clássicos como A Deusa dos Orixás, Yansan, cadê? Né? Eu peguei Domingo 23, Quem é o Cavaleiro de Aruanda, que foi gravado por Rony Von, em plena rock, iê, iê, iê. Então, eu peguei clássico que todo mundo conhece, que se não conhece, depois passou a conhecer mais ainda, renovei com uma batida eletrônica, para justamente a gente fazer um transe, porque os terreiros têm os transes das giras, né? O orixá se apresenta a partir da batida dos tambores. Então, eu falei, vamos levar isso para o palco, vamos levar isso para a pista de dança. E foi o que eu fiz, assim, essa fusão. Então, eu canto esse repertório assim, e realmente reverenciando a música popular brasileira clássica, coisas de Clara Nunes. Antes de mim teve Clara Nunes, Clementina de Jesus e tantos outros, até mesmo a nossa Saputi, né, Angela Maria, gravou Macumba com o Babalu. Enfim, são essas referências que eu trago do cancioneiro, somando a todo esse processo de misturar do rock. Aí sim, o guitarrista, o Luiz Brasil, faz essa pegada rock, junta com... a gente fez programações eletrônicas, porque na época a gente ainda estava caminhando nessa coisa da programação eletrônica. Sim. Junta os pontos ali, faz uma jogada com... Nessa época, eu estava muito envolvida com a nação Angola, né? Porque no candomblé existe a nação Angola, Jeje, Queto, então várias variações, né? Como é que chama? De idiomas, de dialetos, né? Que eu não gosto nem que falam isso, idiomas, de línguas, né? E eu utilizei muito a referência do Banto, que é da Angola. Tanto que aqueles Osazie, Osaziá, isso é muito Banto. É a Matamba de Cacurucaju, Zingue, isso aí é Banto. Então, peguei esses pontos da Angola, a gente fez essa fusão. E aí, cada guitarrista que vinha, eu sempre tive o rock como referência, porque o rock é um gênero e ele é atemporal. Ninguém esquece o rock, pode fazer variação de rock, o que quiser, o rock permanece sendo o rock. Sim. Todo mundo ama, como o reggae. Todo mundo reggae. Então, assim, eu disse, essa sacada do rock é extremamente importante, porque ele vai dar um outro salto para esse universo tão popular, né? E muito tropicalista tão raiz, também, né? Eu venho da fonte dos tropicalistas. Muito tropicalista. Antropofagia, mistura de coisas todas, referências. E deu muito certo por conta disso. Então, cada guitarrista que chega, ele imprime o rock e a gente joga os beats, e aí os percussionistas mandam ver nos atabaques, nos ritmos, né, das batidas do candomblé, que são várias, como é que chama, meu Deus do céu? O aguerê, o ilu, que são batidas de cada orixá. E aí vai fazendo essa mistura toda, vai condensando tudo isso e dá Tecnomacumba. Então vamos ouvir mais uma, que essa para mim também é rock and roll. Vamos com Rainha do Mar, então, Rita Benedito hoje aqui, do Dorival Caymmi, né? Essa é muito rock and roll. Eu disse assim, uma vez um amigo me disse, eu não sei se isso é verdade, ele que me disse... Seu Dorival ainda estava vivo, que ele tinha escutado. Eu queria tanto saber se isso era realmente verdade, mas não posso mais porque ele não está aqui. Mas que ele disse que ele tinha escutado, que ele tinha gostado muito. Eu fiquei com essa informação comigo. Eu digo assim, bom, eu não vou poder constatar. Mas eu digo, porque a minha preocupação também, eu tenho muita preocupação com a leitura do compositor, porque eu acho que a primeira pessoa que eu quero que goste muito do que eu fiz com a música é o compositor, né? Porque às vezes você vai lá, mexe tanto na composição do cara, né? Que ele diz, poxa, cadê minha música, né? Mas a Rainha do Mar, eu levei para esse lado bastante rock dela, e que, ao mesmo tempo, reverencia um orixá que é a mãe de todos os orixás, né? Dentro da mitologia. Ela é a rainha. E o mar é revolto, né? O mar também tem essa fúria, o mar também tem todo esse turbilhão de energia que o rock dá para a música. Então pronto, rock and roll então com ela, Rita Benedito, a gente ouve Rainha do Mar, de Dorival Caymmi, do Tecnomacumba. Da praia
Rainha do Mar, ouvimos Rita Benedito, de Dorival Caymmi, do trabalho Tecnomacumba. Hoje a Rita Benedito aqui comigo, ao vivo presencial. Hoje a gente também estreando o formato videocast aqui no Galeria. Rita, o Tecnomacumba virou um grande projeto da sua vida que se desdobrou em exposição, em videoclipe, em bloco de carnaval. Você saiu já 2 vezes com o Tecnomacumba? O bloco tem 2 anos já. E tem sido uma experiência... Como é que foi esse ano? Maravilhoso. Dá um certo... Primeiro momento daquela assim, nossa, mãe, um bloco, como é que é isso, né? Mas é maravilhoso, é impressionante como as pessoas... É um outro universo, porque na rua é um cortejo, a gente circula dentro da região portuária do Rio de Janeiro, que é conhecida como a Pequena África, e a gente sai com o carro e uma banda dentro desse carro, né? Os Cavaleiros de Aruanda, e todo mundo atrás, cantando ponto, cantando as músicas todas, um repertório bem variado, assim, dentro do universo, porque eu me propus a fazer o bloco dentro do universo da proposta musical cultural de Tecnomacumba, né? Eu não saio desse contexto, porque tem muitos blocos que já fazem isso, que cantam as coisas todas e outros variadas. Eu digo, não, esse bloco aqui dentro da Pequena África é para a gente reverenciar a ancestralidade, é para a gente ver o quanto é que a música brasileira tem como referência, como eu te falei, as raízes africanas, que a gente tem um repertório imenso, dá para fazer 3, 4 horas de bloco. Então, os 2 anos foram sucesso mesmo, absoluto. Eu sou suspeita de falar, mas é verdade. E a gente vai dar continuidade com esse bloco Tecnomacumba todo pré-carnaval, a gente faz no pré-carnaval, que é justamente para esquentar a galera e ter uma possibilidade das pessoas irem mais, porque durante o carnaval tanta coisa no Rio de Janeiro, a cidade fica tomada. Aí eu falei, não, vamos fazer um pouco antes, e aí a gente concentra, como a gente está começando, a gente concentra a galera aqui. E foi maravilhoso, tá? No trio, com a banda, com o repertório afro e com aquela multidão atrás, sabe? Cantando tudo. É emocionante. E não vem para São Paulo? Que agora o São Paulo também é carnaval, menina. Pois é, eu tô querendo. Nós estamos tentando, né, fazer que esse bloco venha ano que vem para cá, porque eu adoro São Paulo, morei aqui 12 anos, eu adoro, eu não estou falando aqui porque eu estou na Rádio Cultura, não, mas é que eu realmente tenho uma paixão muito grande por São Paulo. Eu saí daqui porque eu vim do mar, né? Eu vim do Maranhão e eu estava com saudade mesmo de um lugar mais próximo do mar, da natureza. O Rio de Janeiro, apesar de ser caótico sob vários aspectos, ele consegue nos dar essa coisa rápida de, eu vou ali tomar um banho de mar, eu vou ali tomar um banho de cachoeira. E tem uma dinâmica diferente também, assim. Então, eu estou há 20 anos já no Rio. Mas eu amo São Paulo. Quando eu venho, eu quero matar minha saudade de tudo aqui, né? Então, assim, quero trazer o bloco para cá, assim, ano que vem, com certeza vai estar aqui em São Paulo. E essa história de que Tecnomacumba também pode virar um livro? Tecnomacumba se desdobrou em bloco numa exposição, que essa exposição, inclusive, já foi lançada no Rio, no Mucab, que é o Museu... Como é o nome desse museu? Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira. Minha irmã empresária está aqui, Elza, me orientando, Mucab. E também no Hélio Oiticica lá. Que é o quê? São quadros que o meu amigo conterrâneo Fernando Mendonça, que ele é um grande multiartista, assim, pintor, eu comecei a chamar ele, eu instiguei ele a pintar durante os shows. Então, a cada show, ele vai lá e pinta um quadro. E de cada quadro ele escolhe um orixá, por exemplo. Já pintou Oxum, Xangô, Yansan, Oxóssi, São Jorge e São Benedito. Então, assim, a cada show... E aí, esses quadros nós juntamos e fizemos uma exposição chamada Canto, Cores e Telas, Tecnomacumba de Rita Benedito pelo traço de Fernando Mendonça. É uma música, é um quadro que está impregnado de música e da energia do público, porque ele é feito durante o show. E aí a gente também quer trazer para São Paulo e outros estados brasileiros. E também a ideia você mencionou alguma coisa do livro que eu quero, porque eu tenho muitas fotos, 22 anos, né? Muitas fotos de shows, de encontros. Eu quero colocar isso, contar a história no livro de fotografia do projeto Tecnomacumba nesses 22 anos. E também pretendo dar continuidade ao projeto, que seria que todo mundo está me pedindo Tecnomacumba 2. Eu andava bem resistente a isso. Mas agora eu resolvi dar uma relaxada e vou fazer. Só que eu ainda estou decidindo como fazer, sabe? Em vez de fazer um disco todo logo, começar a jogar uns singles e aí juntar tudo isso
num novo projeto. Rita, vamos voltar um pouco no tempo? Queria falar um pouco de trajetória, do início. Você começou muito jovenzinha, lá em São Luís, Em São né? Luís. E num ambiente culturalmente muito rico, muito diverso, né? Conhecido aí por suas manifestações como o Bumba Meu Boi, o tambor de crioula. Quem são os artistas que construíram, que te formaram como artista? Olha, mesmo sendo do Maranhão, que me construiu lá toda a cultura popular, né? Os puxadores de Bumba Meu Boi, as cantoras das ladainhas do Divino Espírito Santo, as coreiras do tambor de crioula, toda aquela manifestação rica que o Maranhão... Ali foi que eu me alimentei e me criei, né? As lavadeiras de Ribeira de Rio, porque a gente morou no interior e a gente tem essa cultura. Então, todo aquele universo cultural do Maranhão me formatou naturalmente, né? Tipo assim, como disse Tamara Assunção, que fez uma música para mim, está na cara que está no sangue. É meu, é da minha constituição maranhense. Fora isso, o rádio, porque nasci nos anos 60, eu fui criada ainda com rádio tocando em casa, a gente não tinha TV. Então, e minha irmã também trabalhava numa loja de discos, e ela levava discos para casa. E eu pedia para dormir no quarto com ela, porque ela tinha aquelas radiolinhas que a gente carregava na mão, te lembra? Não sei se tu lembra. É a Elza? Não, é a Nazaré, a mais velha. A mais velha, que é louca por música também, canta super bem. E eu dizia para ela, deixa eu dormir contigo. Aí ela disse, tá bom, mas com a condição... Porque ela botava para tocar para a gente dormir. Então, ela botava discos variados, Jorge Benjor, toda essa nata de compositores, tanto das antigas, né, como também os tropicalistas, aquela galera surgindo ali nos anos 60, 70. Eu ouvia lá com a minha irmã e na rádio. Então, Jorge Benjor, Caetano Veloso, Gilberto Gil, os Mutantes, e aí junto com eles vinha Linda Batista, Dicinha Batista, que eu falei ainda há pouco, a Saputi, esqueci o nome dela agora, a nossa cantora Angela Maria. Ah, sim, Angela Maria. As cantoras de Sim. rádio, aqueles cantores todos de voz naquela época. Tudo isso eu ouvi, sem falar que eu ouvia também muita música erudita. Eu via muito, porque eu era de coral, então eu via muita área, muitas cantoras de ópera, adoro Maria Callas, eu via Ima Sumac, que é peruana. Você morou no Chile, Morei né? no Você Chile. exatamente para estudar canto erudito. Eu fui morar com uma irmã que me convidou, porque eu queria cortar cordão umbilical, eu queria me mandar, eu queria já correr mundo. E lá eu entrei para o coro sinfônico da Universidade do Chile e participava de um coral de 100 pessoas cantando Verdi, né? Giuseppe Verdi, cantando só grandes nomes da ópera. Eu era uma das cantorinhas do naipe de soprano, né? E o maestro, que na época se impressionou com o meu timbre, né, e disse que se eu não queria me tornar uma cantora lírica, me incentivou muito. Eu falei para ele que eu achava tudo maravilhoso, mas que no Brasil não existia muito um mercado de cantoras líricas. Eu sei que tem maravilhosas cantoras brasileiras do canto lírico, mas não tem isso. Eu viveria de quê, né? E eu sou muito louca pela cultura popular. Eu sou criada em beira de rio, em boca de tambor, assim, né? Em festa popular. Então eu disse, não, eu vou estudar o canto lírico como recurso para minha voz estar preparada para o canto popular. Então eu morei no Chile cantando em coro sinfônico, mas não segui carreira. Aí nos anos 90 você se muda aqui Chega uma hora pro Sudeste, vem para São Paulo, né? E aí começa. Aí o negócio começa a ficar sério. Porque lá, assim, naquela época não tinha internet, não tinha nada para ouvir um disco de Arrigo Barnabé, a gente fazia audição, de Tamara Assunção, a gente tinha que juntar um grupo para ouvir o LP que chegou lá, para te ter uma ideia, né? Então eu falei, caramba, como é que eu vou fazer aqui em São Luís? Chegou uma hora que ficou pequeno, né? Eu fiz o lançamento do primeiro show no Teatro Arthur Azevedo, que o Zeca Baleiro, eu chamei o Zeca para fazer a direção comigo, musical, ele já era meu parceiro, a gente cantava em bares, a gente fazia muitas loucuras juntos. Vocês eram amigos, então? Amigos e parceiros de música. Eu cantei, só para você ter uma ideia, eu gravei no meu primeiro disco 5 músicas de Zeca. 5. Você gravou Lenha primeiro que ele, né? Primeiro que ele. E é um sucesso. Pois é, dele. Porque, assim, primeiro, ele não queria que eu gravasse de jeito nenhum, que eu botasse no disco. Eu falei, cara, eu não vou tirar. Ele disse, não, essa música não está acabada, eu não terminei. Eu falei,
vai ficar e vai ser um grande sucesso. E até hoje um grande sucesso do Zeca, né? E você estava com ele ontem, inclusive, Tava. cantando no show dele, na Tava casa de Francisca. Na casa de Francisca, cantando os sambas lá com ele. Um disco lindo que ele lançou agora, Samba Não É de Ninguém. Maravilhoso. Então, chegou uma hora que depois que eu fiz o meu show de lançamento lá em São Luís, eu falei, caramba, já deu. Eu tenho que correr, se eu quiser uma outra, ampliar esse meu... Olha a loucura, família dizendo assim, você é louca, né? Família querendo que eu fizesse, eu fiz enfermagem, não fiz até o final, eu fiz veterinária, não completei. Meu negócio era música, entendeu? Mas assim, tentando ser uma pessoa normal, entre aspas. Normal. Enfermagem. Imagina. Veterinária. Aí você lança o primeiro álbum com o nome Rita Ribeiro, aí depois vem Pérolas aos Povos. Pérolas aos Povos foi um marco, né? Eu acho que não foi uma virada assim na carreira, porque você ainda foi indicada ao Grammy Award com Pérolas aos Povos, né? Olha, mas assim, o primeiro disco para mim é o meu xodózinho. Agora tem que dar uma conta, mas ele, assim, o meu primeiro disco, ele é porque primeiro, esse tipo, primeiro filho, eu ainda assinava como Rita Ribeiro na época. E foi muito bem o primeiro também, né? Foi uma explosão aqui em São Paulo, então eu agradeço muito a São Paulo, porque São Paulo é uma cidade aberta. O público sabe aplaudir e é atento ao que é novo. Gosto. Então, assim, o público está aberto para o que vem aí, não fica assim, fechadinho em fórmulas. Então, era um lugar perfeito para fazer minhas misturas, invenções e etc. E eu fiz um disco assim que chamou muito a atenção das rádios. Eu tive realmente uma projeção muito legal. Aí aí daí eu fiz com a gravadora Velas na época, que agora é Galeão. Depois o Mazola da MZA me chamou para fazer o Pérolas aos Povos. Com esse disco, eu tive assim, também um boom, porque eu fiz uma turnê nos Estados Unidos, fui gravada, ele foi lançado pela Putumayo World Music, que é uma gravadora americana que atinge 62 países e que trabalha com música world music, né? E aí, por conta desse disco lançado pela Putumayo, eu fui indicada ao Grammy, eu nem acredito. Então, esse é um feito. Não tinha nem Grammy Latino na época. Então, é isso. Porque Grammy Latino também é muito. Eu estava Okay. concorrendo João Gilberto, que ganhou, obviamente. E com Shakira, pop rock. Eu falei assim, gente, eu contando isso aqui, o povo vai achar que eu estou inventando história, mas eu tenho isso registrado, uma hora eu vou publicar. E como é que isso impacta na sua vida, assim, lá, naquele momento, como impactou e se isso impacta até hoje? Porque é algo muito grandioso. É muito grande. Para mim foi assim, eu diria, como você falou, um auge. Eu digo, como é que eu fiz uma turnê nos Estados Unidos, né? E aí eu tive essa gravadora que me inscreveu no Grammy, foram eles que me inscreveram. Eu fui indicada nessa categoria pop rock, concorrendo com pessoas que para mim são ídolos, né? Assim, figuras de renome internacional. E eu ali no segundo disco. Então, para mim, isso é muito importante, porque o que acontece? Eu sempre fui uma artista que sempre cantei o que eu quis. Eu tive a sorte de fazer os discos que eu elaborei, que eu pensei assim, talvez eu tenho voz para cantar qualquer coisa bastante popular. Se eu quisesse criar um nicho bem popularesco, vou me tornar uma cantora para vender disco. Mas eu tinha muita coisa com a questão da temporalidade. Eu penso muito na música como algo atemporal. Quando eu escuto artistas como Djavan, Caetano, Gil e tantos outros que a gente sabe que hoje são nossos grandes mestres, que estão aí até hoje no panteão máximo da música brasileira, eu quero isso para mim. Eu vejo Maria Bethânia com todo aquele rigor, com aquela coisa dela, que a princípio todo mundo diz assim, Maria Bethânia, muito tempo. Maria Bethânia canta o que gosta, o que quer e acredita, e canta o Brasil. Então, é isso que eu sempre fiz. Então, eu criei também um nicho de público. Eu digo que eu não tenho fãs, eu tenho quase fanáticos, porque é um povo que me segue. Mesmo eu mudando meu nome artístico, o que me segurou na mudança do nome artístico de Ribeiro para Benedito foi o meu público. Foi seu público. Não é simples mudar o nome, né, para artista. Não, imagina, você fazer isso depois de 25 anos de carreira. Foi uma loucura na minha tem cabeça. gente até hoje que não sabe. Que é Ribeiro, é Rita Benedito. Fica na dúvida. Então, eu não me prendo com isso, assim. Eu não tenho medo de arriscar, não tenho medo de fazer coisas que vão parecer estranhas, como gravar um disco chamado Tecnomacumba, que todo mundo diz assim, você é uma louca, vai jogar sua carreira no lixo. Donos de gravadora me disseram isso. Eu falei assim, é mesmo? Então, você não conhece a cultura brasileira, você não sabe nada do que é construída a cultura brasileira. Você está copiando americano.
o que americano faz, é só o que americano faz que você quer como referência? Não. Eu quero o mundo. Eu quero ouvir a voz búlgara, eu quero ter milhões de informações dentro da minha arte, de maneira que eu permaneça. Eu quero permanecer além de mim. E você lidou muito bem com essas transformações aí do mercado musical ao longo desses, sei lá, ao longo desses 30 anos, né? Mais ou menos. Eu resolvi seguir meu caminho. E lidou bem com essa pulverização também da música brasileira, porque a tecnologia tem o lado bom, de que você se vira com ela, mas também pulveriza. Muita gente não sabe o que está acontecendo com a Rita, o que ela lançou, o que não lançou. O tal do algoritmo. Não aparece na linha de ninguém, né? Tipo assim, é difícil. É difícil. Mas o que você faz? Você tem um projeto. Então, você tem um nicho. Não adianta eu querer abraçar o mundo todo com a mão, porque, como eu te disse, eu me propus a um trabalho até conceitual, um trabalho de pesquisa, um trabalho de reverência à cultura, que é uma coisa que eu acho que a gente luta muito. O Brasil, eu sempre digo, o Brasil, na hora que o Brasil tiver noção de onde ele veio, ele saberá para onde vai. Na hora que a gente realmente bater o pé, nós temos identidade, nós temos força, nós temos uma riqueza cultural imensa e que nós precisamos investir, como tantos outros países já investiram, como os próprios Estados Unidos investem na cultura dele, no cinema, na literatura. E a gente precisa fazer isso. Nosso orçamento cultural precisa ser muito maior, sabe? Então, assim, eu tenho essa consciência de cultura. Sei que eu não vendi os milhões, lembra? Sou da época que tinha disco de ouro, 1 milhão, aí os sertanejos bombando e eu lá nos 25 mil. Hoje 25 mil virou disco de ouro. Sim. Para te ver como a música, quando veio a internet, eu disse assim, pronto, a música mandou dizer o seguinte, que ela não é de ninguém. Não é de dono de gravadora, não é de empresário, coisa nenhuma. A música é fluxo de energia que pode chegar a qualquer pessoa. Se você souber trabalhá-la, muito bem, você vai fazer um caldo muito bonito, vai poder surfar bonito. Senão, você vai ficar aí solto, perdido e vai se perder no tempo e na memória das pessoas. Mas se você tiver uma linha, eu penso assim, tá? Isso eu estou dando minha visão. Você vai continuar fazendo o seu trabalho. Poderia estar fora do mercado há muito tempo, mas não estou. E é isso, eu acho que, bem ou mal, foi o jeito que você se manteve relevante, porque é isso, tem que se manter relevante. Esse é o maior desafio do artista, ao longo de todo esse tempo. A assinatura. É a coisa mais difícil para o artista fazer, é criar uma assinatura. Se você hoje escutar uma música do Gilberto Gil, você sabe que é dele. Se você ouvir Maria Bethânia cantando, você sabe que é ela. Aquela voz é dela. É isso que faz a diferença. O tempo é soberano. Ele te ensina que, olha, tem tormenta, tem dificuldade, tem um dizendo, faz isso não, vai para aquele lugar. Você fala assim, mas e aí eu? Eu quero me manter dentro da história. Sim. Então eu tenho que encerrar, infelizmente. Mesmo, a gente nem acabou, começou. Nem começamos ainda. Olha só, tem uma mensagem aqui do Lula que mandou aqui pra gente. Eu gosto muito do Tecnomacumba, fui a diversos shows, tenho o disco, mas adoro a fase inicial, né, dos 3 primeiros discos. Vira e mexe, eu vou ouvir o Pé do Lajeiro. Adoro. Aí Banho Cheiroso, Parangolé, muitas outras. Oi, você é fã mesmo. Aí ele diz que ele lembra também da Rita, o Chico César, o Zé Cabaleiro, tudo lá no Festival de Montreux. Ah, legal. Coisa legal. Aí tem mais um ouvinte aqui também, está curtindo a entrevista. A gente tem que encerrar. Bom, amanhã tem show, Casa Natura. Sim. O início do show, qual é? 21 horas, né? Ainda tem ingresso para quem quiser adquirir, né? É só entrar na Casa Natura, site. Que tem o link. A gente começa às 21 horas, vou ter participações especiais de 2 bailarinos maravilhosos. Inclusive, esse show, eu chamei 2 grandes mestres da cultura brasileira, 2 Dizzy Croquettes. Não sei para quem conhece o grupo Dizzy Croquettes, revolucionário dos anos 70. Vai estar lá comigo fazendo a direção artística e também dançando para Oxóssi, nosso querido Ciro Barcelos, Dizzy Croquette. O figurino é do Cláudio Tovar, que também é um Dizzy Croquette. E vai ter também a professora, a escritora, Kilson Oliveira, que dança para Oxum, vai ter uma dança dela. O Fernando Mendonça pintando um quadro da noite, que é Segredo. E a banda Cavaleiros de Aruanda. E, claro, vocês cantando tudo comigo. Então, para fechar... o show é 21h30. 21h30. Então, para a gente fechar essa conversa maravilhosa que eu tive aqui com a Rita Benedito, 2 opções, posso te dar 2 aqui, ó.
a Pode. mulheres, um sucesso, ou a gente segue com uma do Tecnomacumba, de repente o Oração ao Tempo? O Oração ao Tempo acho que é muito longa pra gente. Longa, É longa pra dar tempo de tocar. Podemos tocar o sucesso, a mulheres? Pode, Podemos? maravilhoso. Maravilhosa? Claro, é. Então, é Adoro. isso. Da Vânia Borges. Da Vânia Borges, uma cantora paulistana maravilhosa. Um dos primeiros sucessos de Rita um Benedito. dos primeiros. Eu quero te agradecer muito o convite, dar os parabéns por esse, como é que chama? Galeria? Não, só o programa é galeria, mas é o Pod... Esse é um videocast. Videocast. Eu adorei a conversa, você é muito simpática, conduz muito bem. Obrigada. Obrigada pelo axé, obrigada a todos que estão aí ligados na gente aqui. Eu tenho história para contar, eu falo pra caramba. Então a gente Mas fecha. o bom mesmo é fechar com música. É isso, então vamos lá. A Mulheres, Rita Benedito, hoje aqui comigo. Espero vocês. Tô de volta amanhã com Galeria às 10 da manhã. Um beijo. Beijo.